pessoas, tudo bem? Cá estou eu com mais um vídeo. E o vídeo de hoje é um vídeo que eu não tinha intenção de trazer pro canal. Não por nada não, mas é porque eu achei que o vídeo sobre a cirurgia, sobre falar de cirurgia, já tinha acabado, já tinha passado. Porém, quem me conhece, quem tá ali em contato comigo, sabe que foi uma coisa bem complicada. E as pessoas estão falando, Jane, faz outro vídeo sobre a sua cirurgia. Então, cá estamos nós. O último vídeo que vocês viram, eu estava com uma semana, 3 dias de operada, tinha lavado o cabelo e disse que sentei aqui, que estava sentindo um pouco de dor e fiz um vídeo um pouco rapidinho porque eu precisava deitar. Pois bem, depois disso, acho que naquele mesmo dia eu fui trocar meu curativo e meus pontos vazavam muito. Mas assim, muito mesmo. E aí eu comprei bastante gases na farmácia, eu ficava o tempo todo trocando de gases para aquilo não ficar encharcado e também ser mais higiênico, né? Eu acho que eu gastei assim, sem exagero, uns 400, 500 reais sem ter só de gases. E o que acontece? Eu trocava gases toda hora e um belo dia, e quando eu achava que o negócio tava melhorando, ele não melhorava. Aí o que eu fiz? Eu já tava tomando antibiótico, que era um antibiótico que eu tinha saído com a receita do hospital. E me aconselharam a passar esse remedinho aqui, que é iodopolividona. E aí, todas as vezes, eu passava isso 2, 3, 4 vezes no dia. Toda hora que encharcava o curativo, né, que encharcava as gases, eu trocava e colocava isso aqui. Mas eu via que não estava sendo suficiente. E eu comecei a me preocupar. Eu falei, gente, eu não morri. Eu ainda falei assim, eu não morri na mesa de cirurgia, eu vou morrer com esses pontos infeccionados. Um belo dia eu fui tomar banho normal e eu passava a maior parte do tempo deitada mesmo, porque realmente estava incomodando, eu estava com medo daquilo infeccionar mais. E eu fui tomar banho e eu fiquei muito tempo em pé, e a hora que eu saí do banho, que eu fui secar o machucado, abriu a minha barriga, mas saiu tanta água, mas saiu tanta sangue, mas saiu tanta coisa, que na hora eu me desesperei e aí eu fui correndo pro hospital. Pra você ter uma ideia, eu coloquei um vestido, peguei uma toalha, um lençol, e coloquei o lençol debaixo da barriga e fui pro hospital. Eu não fui nem pro hospital que eu tinha operado, que eu operei lá no Jaçanã, São Luís Gonzaga, porém eu moro próximo ao hospital do Mandaqui. E geralmente quando a gente faz cirurgia assim, a gente tem que ir no nosso hospital, né? No hospital onde a gente foi operada. Mas eu não. Além de eu estar com medo de eu achar que eu não ia conseguir chegar lá, o hospital era muito longe, né? É muito longe da minha casa, é 30, 40 quilômetros. E o Mandaqui, se eu tô de boa, dá pra ir e voltar a pé. Aí eu cheguei no Mandaqui. Fiquei muito tempo sentada, mas muito tempo sentada mesmo. Por quê? Porque eu não estava gestante e a gente passa na parte obstétrica lá, né? E aquele dia todas as mulheres resolveram parir. Todo mundo que chegava na minha frente era gestante. Eu cheguei, tinha 4 gestantes já e eles estavam fazendo uma cesárea, então não tinha médico atendendo. Enquanto eu estava lá, chegou mais umas 5 gestantes e ainda chegou uma na ambulância que estava perdendo líquido. E assim, a prioridade é de gestante, mesmo as gestantes estando boa, estando conversando, muitas entravam na sala do médico e já ia direto embora e eu morrendo lá sentada. Eu acho que eu fiquei esperando umas 4 horas para ser atendida ou mais. Muita dor, sentada por muito tempo e o lençol que eu tinha colocado assim debaixo da minha barriga, ele já tinha encharcado. Entrei, enfim, entrei. Quando eu cheguei lá, eu expliquei pro médico, falei, ó, eu fiz uma cirurgia de esterectomia e meus pontos abriram. Ele falou assim, mas eu vou dar uma olhada, mas a gente não pode te atender aqui. A hora que ele viu, ele pensou, eu não vou mandar ela embora desse jeito. Aí eles me atenderam, ele drenou, né? A hora que ele tirou o lençol, lavou a sala. Tanto que a sala que eu fui atendida teve que ser interditada para limpeza, que são 2 salas de atendimento no Mandaqui. E aí, a hora que tirou o lençol, mas saía tanta coisa, mas saía tanta água, tanto sangue, tanta gordura. Ele falou assim: olha, isso aqui você tá perdendo gordura. E aí ele drenou, ele apertava a minha barriga e eu senti aquele líquido quente escorrer. Eu até brinquei, falei, doutor, tô perdendo gordura. Ele falou, não, isso aqui é sério. Eu até hoje não sei qual a seriedade de perder gordura, né? Mas enfim, aí eu saí de lá com mais 10 dias de antibiótico, isso com 1 semana de operada. Com 10 dias de antibiótico e rifocina. Esse remédio ele é um remédio controlado, ele só vende com receita e a receita
fica retida. E pelo que eu li, ele é remédio de fazer curativo em cavalo. Ele é um antibiótico forte, então eu saí de lá com 10 dias de antibiótico oral, mas a rifocina, tanto, ó, que só tem só um pouquinho, assim, tá mais ou menos aqui, ó. Eu usei praticamente o negócio todo. Isso com... Aí eu fui com uma semana pro hospital, vou ver se eu consigo explicar o cronograma com vocês. Com uma semana eu fui socorrida no hospital do Mandaki. Porém, dali a 7 dias, porque com 14 dias a gente tira os pontos. Eu teria que ir pro Jaçanã pra tirar meus pontos. E eu tomei 10 dias de antibiótico. Então, quando deu os 14 dias que eu deveria ir procurar pra tirar os meus pontos, eu nem fui, porque como eu tava tomando 10 dias de antibiótico, eu sabia que aquilo não ia rolar, que meus pontos não iam sair, ainda mais nem ponto tinha mais, porque realmente os pontos... os pontos da ponta, eles secaram. Os pontos do meio, eles abriram. A barriga ficou aberta. E ficou muito perigoso. E aí eu fui novamente pro hospital, só que daí... Tá. Quando inteirou 10 dias que era o dia para acabar de tomar o antibiótico, eu ainda tava perdendo muito líquido pela barriga, porém não tava inflamado. Aí eu fui no Jaçanã, colocava bastante gases, eu usei muita gases, muita gases. É um dinheiro assim que eu não esperava gastar todo esse dinheiro com gases. Aí eu fui pro Jaçanã. Chegando lá, ela me examinou. Aí o que acontece? Os pontos que estavam secos inflamaram. Aí o que estava seco, o que estava bom inflamou e o do meio não fechou de jeito nenhum. E aí elas me passaram mais 4 dias de antibiótico e me deram receita para fazer curativo com câmera. Aí agora eu não vou achar a receita. Elas me deram receita para fazer o curativo na UBS, né? Porque aquilo não ia cicatrizar. E aí eu fui na UBS, porém a UBS disse que eles não faziam curativo aqui na UBS do Lausanne, que eles iam me indicar para uma outra UBS. Mas como que eu com aqueles pontos abertos não podia pegar ônibus, né? Não podia ficar saindo, ia fazer curativo em outra UBS que não fosse essa daqui do lado da minha casa. Aí desisti, falei, nem vou mais fazer isso. Depois de 4 dias que eu tava tomando mais... Aí eu fiz 14 dias de antibiótico, porque a médica lá... Eu comecei a voltar lá no hospital do Jaçanã, né? Eu não fui mais numa daqui, eu só fui numa daqui no dia da emergência. Aí ela pegou e falou assim, ó... Depois desses 4 dias de antibiótico, eu ainda continuei perdendo líquido, só que daí os pontos começaram a fechar, eles diminuíram. Ela falou assim, ó, tá saindo líquido, tá aberto, você tá perdendo gordura, mas você não tá inflamado. Então, se não tá inflamado, a gente vai seguir vendo. E eu não consegui tirar os pontos. Com quase 20 dias de cirurgia, eu ainda não tinha conseguido tirar os pontos. Aí, 10 dias depois, eu voltei lá, continuei fazendo curativo. Aí, eu parei de tomar o antibiótico, que eu tomei 14 dias, né? Ela falou, enquanto não tiver dor, se não ficar vermelho, vamos suspender o antibiótico. Mas eu continuei fazendo curativo diariamente, assim, toda hora eu trocava as gases com rifocina. E aí, com 1 mês de cirurgia só, eu consegui tirar meus pontos. Mas aí eu tirei só os pontos da ponta, até porque no meio não tinha ponto mais, né? E eu fui no médico e ela falou assim, bem, esses pontos não vão fechar. Agora o que a gente vai ficar fazendo? Nós vamos cuidar para eles fecharem de dentro para fora. Porque o correto é fechar de fora para dentro, mas eles não fecharam. E eu comecei a ir com o cirurgião, com o médico mesmo que fez a minha cirurgia, com o doutor... Como que é o nome dele? Doutor Alexandre. Uma vez por semana. Então, toda quinta-feira de manhã, gente, eu já não tava aguentando mais. Eu acho que... É que eu perdi os vídeos do meu celular a semana passada. Eu até comecei a gravar uns takezinhos de toda quinta-feira, eu lá na sala do médico. E eu não aguentava mais. Eu ia toda quinta-feira de manhã. E aí, os pontos começaram a fechar. Só que assim, ele falou pra mim, eu quero acompanhar essa cirurgia até ela fechar por completo. Eu fiquei indo mais ou menos... Aí eu comecei a trabalhar no escritório, como vocês viram. E mesmo trabalhando no escritório, eu ia pro hospital toda quinta-feira de manhã. A sorte é que, assim, as aulas não tinham voltado. Aí eu saía de casa cedinho, ia pro escritório, ia pro hospital, de lá eu ia pro escritório. Aí eu comentei com o médico que eu já tinha voltado a... arrumar isso aqui.
Aí eu comentei com o médico que eu já tinha voltado a trabalhar, ele falou que não tinha problema nenhum, que eu só precisava manter o local limpo e seco. E foi o que eu fiz, aí eu consegui pegar gases no hospital. Então todas as quintas-feiras que eu ia lá, ela me dava 10 pacotinhos de gases, que era o que eu trocava o tempo todo, eles me deram o curativo, que eu já não aguentava mais, eu já não tinha mais dinheiro para ir para médica, já não tinha mais dinheiro para Uber, já não tinha mais dinheiro para comprar gases. Querendo ou não, cada pacotinho com 10 gases é R$1,70. Eu usava uma média de 5, 6 pacotinhos daquele por dia. Era muita coisa, assim. Pra mim já não tava dando mais. Falei, eu vou lavar um lençol, vou cortar ele em pedaços e vou pôr aqui, porque não dá mais. Não tinha mais sujeito. E eu comecei a usar papel também. Eu acho que isso que demorou um pouco pra cicatrizar. Não dava. Gases é muito caro, gente. Vocês acham que não, mas é muito caro. E aí eu comecei a ir pro hospital toda quinta-feira de manhã, só que eu já não aguentava mais aquilo. E aí o médico falava, ó, agora falta 2 centímetros. Aí quando faltava 2 centímetros pra fechar, ele falou, ó, eu quero te ver aqui na próxima quinta-feira. Aí chegava lá na quinta-feira, faltava 1,5 centímetros. Quero te ver na próxima quinta-feira. Ele contava meio centímetro por meio centímetro. Até que, enfim, faz uns 15 dias só que eu tive alta do cirurgião. Tá vendo como eu não ia contar isso aqui? Já faz quase 3 meses que eu operei, só faz 15 dias que eu tive alta. Porque foi muito complicado o meu pós-operatório. E aí faltou. Daí a última vez que eu fui lá, eu já não aguentava mais. Nem eu olhar pra cara dele, nem ele olhar pra minha cara. Que é muito longe, são 2 ônibus pra chegar no hospital. 35 quilômetros. E de Uber o valor dá R$40, dependendo do dia. E horário entre 35 e R$40, né? Porque o Uber depende muito da demanda. E aí no último dia. Isso aqui é ansiedade, gente, sabia? E aí no último dia que eu fui, ele me deu a minha patologia. Aí o resultado da minha cirurgia, né? Eu estava com 8 nódulos no útero. Graças a Deus, todos os nódulos benignos. Graças a Deus. Eu não sei se vocês sabem, mas quando eu entrei na sala de cirurgia, eu já estava menstruada há mais de 1 mês e meio. Eu contei isso aqui no relato. E dentro do meu útero, dentro da parede do útero interno, né? O útero fica dentro da gente, mas assim, na parede do útero interno, que o útero ele é oco, né? Tinha estourado uma veia e por isso que eu tava com aquela hemorragia que não tava cessando de jeito nenhum. Fora os miomas e blá blá blá, e blá blá blá. Então, assim, pastei muito, foi muito difícil a recuperação da minha cirurgia. Teve uma hora que eu fiquei com medo. Eu fiquei com muito medo mesmo. A cirurgia não cicatrizava de jeito nenhum. E eu tenho boa cicatrização, eu não tenho diabetes. O médico tinha até falado que talvez fosse um pouco de falta de vitamina por conta de não comer carne, né? Que por causa da proteína eu tava perdendo gordura, que pra mim não era ruim, mas eles falaram que era algo ruim. E foi muito complicado. Eu fiquei com muito medo. E isso foi o que eu passei depois que eu gravei aquele vídeo. Então, por isso que eu não postei no vídeo. E eu também não tinha pretensão de postar isso agora. Mas aí, como aquele vídeo ele já tem mais de 15 mil visualizações. E eu sei que é um assunto que as pessoas procuram. Eu vim aqui resolver fazer. Agora eu vou falar o lado bom da cirurgia, né? O que eu já senti de melhora, uma das coisas, assim, que eu não vou no banheiro toda hora, parecia uma Maria Mijona, se eu fosse ali na padaria e voltasse, eu ia no banheiro antes de ir na padaria, e quando eu voltasse eu ia direto pro banheiro, porque eu tinha muito medo de fazer xixi no meio da rua, então aonde eu ia eu procurava um banheiro, porque eu não conseguia segurar xixi. Eu era uma Maria Mijona e às vezes eu me pego no meio da rua 5, 6, 7 horas sem ir no banheiro, a minha bexiga ela voltou a funcionar, por quê? Porque como o útero tava muito grande, ele pressionava. Então, assim, a minha bexiga tá normal, não tive problema nenhum com isso. A segunda coisa, assim, é que o meu cheiro mudou, né? Quem tem mioma sabe que mioma nada mais é do que sangue pisado dentro da gente. Se você põe uma carne pra descongelar e vem aquele sangue, cheira. As pessoas diziam que não sentiam o meu cheiro, mas eu sim, eu senti o meu cheiro. E graças a Deus, o meu cheiro já mudou totalmente. Aliás, eu não sinto cheiro nenhum e eu nem lembro qual foi a última vez que eu nunca senti cheiro, porque eu já vinha sofrendo com esse negócio de mioma, de cisto no ovário há anos, assim. É isso, pessoal. Não se esqueça de avaliar o vídeo, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Seja muito bem-vindo por aqui. Lembrando que nós temos vídeos no canal de segunda a sexta-feira e eu espero por vocês.